Queridos, palavra que edifica é muito importante para o nosso elevador espiritual, e eu irei deixar um versículo para o nosso elevador espiritual, quem sabe nessa tarde, quem sabe neste dia de manhã, quem sabe nesta noite você está vendo esse vídeo. Livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. No livro da Revelação, Apocalipse, eu já encontrei, diz em suas próprias profecias, o apóstolo João, ele falando, relatando acerca de 7 bem-aventurança. E nós bem sabemos que um bem-aventurado, a bem-aventurança significa uma pessoa feliz, uma pessoa que está bem-aventurado. E João, ele descreve 7 bem-aventuranças, e essa é a primeira bem-aventurança da Revelação Apocalipse. O João, ele se escreve em suas palavras, ele diz que aqueles que se encontram lendo, aqueles que se encontram guardando a profecia, que é a palavra de Deus. Não existe nenhuma profecia maior do que a palavra de Deus. E ele diz que aqueles que se encontram lendo, aqueles que se encontram ouvindo, aqueles que se encontram guardando, ele está sendo um bem-aventurado, porque o tempo do Senhor, ele se encontra muito próximo. E o que eu acho interessante é que o escritor, ele se escreve dizendo: bem-aventurado aquele que lê. Na medida que eu e você está lendo a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados. O próprio Senhor Jesus, em suas palavras, lhe relatou dizendo: errais não examinar as escrituras sagradas. Veja o que diz a palavra de Deus, que o próprio Jesus, no capítulo 22, versículo 29 de Mateus, o próprio Jesus, ele disse em suas palavras: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Quando Jesus, ele diz essa palavra, ele está dizendo a todo aquele que não se encontra lendo a palavra de Deus, ele está errando. Porque ela é o poder de Deus. A palavra que é o poder de Deus para aqueles que se encontram lendo e guardando a profecia que é deste livro. Jesus, ele disse o que também em João capítulo 5 do Evangelho e versículos de número 39. Veja o que Jesus, ele falou em suas palavras: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus, em suas palavras, ele se encontra dizendo: examinai as escrituras, cuidai, ter nela o prazer de estar guardando, de estar em comunhão com a sua palavra. Porque o próprio Jesus, ele diz: examinai as escrituras, porque é ela que de mim se encontra testificando. Então nós vemos que é a palavra de Deus que testifica do próprio Senhor Jesus. Por isso que João, na ilha de Patmos, ele disse em suas palavras: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem, aqueles que se encontram guardando as profecias deste livro. Então essa é a primeira bem-aventurança, aqueles que se encontram lendo, guardando e também ouvindo a profecia da palavra de Deus. E ele diz: porque o tempo está próximo. Amém? Que Deus te abençoe a tua vida, em nome de Jesus, palavra que edifica para o teu coração.